Abelhas do Belma-Caatinga, Jornal do ABC, número 86. Olha, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do perigo que representa as apes. Mas perigo? Como assim? Estão vendo aqui logo no início, vocês vão ver os prints. Isso aconteceu entre River e Parnaíba, estado do Piauí, num jogo de futebol, campeonato estadual, onde as abelhas chegaram e os atletas tiveram que deitar. É uma maneira? É. Deitar no gramado, mas as abelhas conseguem encontrar. Depois tem uma questão. Quando elas liberam o hormônio de alarme, é complicado. Então a apicultura, quero dizer bem claro, deixar bem claro, ela é uma atividade de risco no caso da América. No caso da maioria, a gente diria que tem uma outra ainda, tem pessoas que criam as chamadas raças puras. Essas abelhas, muitas vezes eu vejo alguns vídeos na internet, às vezes até posto nos canais, nos grupos do Zap Zap da vida. Então, essas abelhas são calmas. Eu diria calma, elas têm ferroa, mas você vê as pessoas às vezes só com a parte aqui na parte superior, cobrindo o rosto, mexendo as abelhas sem mais nenhuma proteção. Ali é uma situação. Somente as abelhas europeias são mansas entre aspas. Elas não, de modo geral, o cara chega lá, bota um pouquinho de fumaça, já está tranquilo. Às vezes eu tirei muita abelha, um período de mais de uma década. Eu aprendi com o pessoal lá no final da década de 1960, eu era muito criança, não podia com machado, mas se a abelha fosse debaixo de uma moita, de um galho, de alguma coisa desse tipo, eu fumaça, eu tirava a abelha. Jogava com um vasilhame qualquer, um balde, por exemplo, na época era muito comum um balde feito de zinco, um tipo de liga metálica, e com a fumaça e uma faca era o suficiente para tirar essa abelha. Às vezes tinha delas que era extremamente defensiva, a gente às vezes voltava à noite para tirar. Morava na área rural. Outras a gente estava um pouquinho de fumaça, a abelha já estava tranquila. Eu lembro de uma abelha que eu tirei em maio de 2004, eu e meu primo, a gente tiramos, depois foi todo o mel espremido. Isso no mês de maio de 2004, há 18 anos. E essa abelha, quando a gente botou fumaça, logo em seguida ela parou. Tanto que eu cortei o dedo, esse dedo mínimo, a faca passou, cortando uns galhos, antes de cortar. E sangrou um pouco, eu lavei e tudo. Mas passou. E aí a gente mexeu com a abelha o tempo todo. Você tem uma ideia que era muito grande, tinha muito mel. E não precisou da gente mais usar fumaça. O problema foi para espremer o mel quando chegamos em casa, que fomos tirar um pouco das abelhas que vieram nos favos. E as abelhas entraram. Mas o fato é aqui que chamou a atenção. Essa abelha que foi hibridizada no ano de 1956 pelo Valvica Steveker, ela se tornou muito defensiva. Então ela representa tanto que dentro da legislação, na verdade das recomendações, é bem claro, bem específico. Todo mundo que cria abelha tem que ser um local reservado, área rural. Já vi gente falando, defendendo criar em área urbana. Às vezes seja uma área urbana que tem uma área lá vazia, circundada por casas, residências, mas a recomendação é de 500 metros e ter placas avisando de que ali tem a criação de abelhas. De vez em quando acontece acidente, as mortes acontecem. Então vamos a alguns pontos que eu tenho que levantar aqui. Não dá mais para tirar esse bicho. Vários seres vivos, depois dele introduzido em outros ambientes, não tem mais como levar a erradicar, eu diria assim. Também seria um prejuízo em termos para a América. Inclusive, guardando aqui a informação, os maiores polinizadores que nós temos no mundo é a abelha arapuá, porque é generalista, e a abelha essa africanizada.
são os maiores, os melhores. Nas grandes culturas, são as abelhas também que visitam, que elas voam numa maior distância. As abelhas nativas, pensa, as colônias são pequenas, em torno de 1.000 indivíduos, maioria. Uma ápice na média é 70 mil, Arapuá 95 mil indivíduos. Daí para vocês imaginar que a abelha nativa, Arapuá, Trigona espina que eu estou falando. Então, fica difícil tirar porque nós temos monocultura. Vamos imaginar, vou citar outros nomes, só para a gente ter uma ideia, não dá mais para radical. Foi introduzido de maneira acidental, mas também de maneira irresponsável. O Aedes aegypti, que transmite 216, até onde eu peguei o documento, arboviroses, não dá mais para ser erradicado da América. Não tem mais condição. Dificilmente. A não ser que você começasse a criar um grupo de machos estéreos, esses machos fossem cruzando todas as fêmeas, até chegar a um nível, se mantivesse para ir num tempo, não sei qual seria o tempo, para eliminar. As abelhas seria a mesma coisa. Elas uma quantidade de machos estéreos, eles copular com as fêmeas e eliminar. Isso é um trabalho muito difícil, porque as abelhas, tanto os mosquitos quanto essas abelhas, estão muito distantes. Em locais de difícil acesso, em florestas grandes, mas na Amazônia. Mas já mesmo centro-oeste, mas aqui mesmo na Caatinga. E outras florestas que existem em todo o continente. Vamos imaginar outro bicho que foi introduzido de maneira também, foi em 1927, já estavam trazendo para o Brasil, foi do estado de São Paulo, a tilápia. É um peixe. Não tem mais como eliminar esse bicho. Ele está em várias águas aqui do Brasil, água doce. São Francisco, imagina toda a bacia de São Francisco. Como é que você vai tirar esse bicho numa bacia do tamanho da bacia de São Francisco? Nós temos outros casos também. A mosca branca também é outro exemplo. Não tem mais como eliminar. Vamos ter que conviver. É um bicho nosso. Então, da mesma maneira, fica aqui a observação. A questão das aves é muito complicada nesse ponto de acidentes. Porque elas entram dentro da cidade e aqui no semiárido entram em dois momentos. Um, quando aplica muito veneno aqui no submédio de São Francisco, elas fogem para a cidade, tem verde. Outro, quando seca tudo, que elas começam a migrar para os locais junto onde tem água, elas são abelhas migratórias, deslocam muito, e aí fica difícil da gente controlar. Então, recado, prudência, mas lembre, tem outra imagem que eu não peguei, que eu não vou botar aqui, também de situação como essa, que é com a vespa. E o cara disse que era italiana, o cara errou. Inclusive muitos blogueiros aí falando. Aí já foi em Fortaleza, eu não sei se foi 2019, 2020. Eram vespas que estavam chegaram um enxame de vespas e se instalaram na bandeirinha de córnea, aquela onde cobra o chamado tiro de canto, no estádio de futebol, não sei se foi no Castelão, não sei onde foi não, foi lá para Fortaleza. E aí o pessoal dizendo que era abelha, não era abelha ápis. Então fica aqui a recomendação, todos os bichos, vários bichos, insetos, eles apresentam risco. Logo, toda prudência, todo cuidado. Sempre digo, por exemplo, esse ano um professor que é coordenador da escola que eu trabalho, ele estava em Juazeiro com a abelha. Ela estava no terceiro andar, o prédio que ele mora tem 4 andares, terra e 3 andares, e estava lá em cima, entre o forro e a cobertura. Aí foram lá o pessoal para tirar, porque ela estava descendo, estava chegando até a casa dele. Eu digo, não mexa, porque a questão, um risco é você ir mexer, não saber, e esses animais se espalharem e comprometer a saúde. Por quê? Basta uma ferroada para quem tem alergia. Não é aquela questão, 36 ferroadas, mais mata. Não, eu já tomei 50 e tantas ferroadas e não morri. Então, de uma única vez, de uma única colônia. Não é essa a questão. A questão é o risco de pessoas que são alérgicas. Então, fica atento a isso. Cuidado, muito cuidado. Então, esse é um recado que eu deixo para vocês. Vai funcionar esse vídeo como serviço de utilidade pública. Serve para outros insetos, serve, mas somente africanizada. Chegou, mas eu chamo voador. Eles normalmente são menos defensivos. São poucos.
Esse pouco, por exemplo, já peguei enxame. Eu peguei, mostrei, tem um vídeo. Eu peguei um enxame que se instalou numa moto, e eu tirei com a sacola preta, pegando uma rainha, e as abelhas, é que a câmera, não deu para filmar tudo, que a câmera do celular estava nas últimas, mas o pouco que eu filmei, e o pessoal, tem gente que filmou, também era transeunte, não tive mais contatos. As abelhas, quando eu saí com a rainha, as abelhas saíram atrás. Eu não estava com nenhuma proteção, mas ali tem que saber fazer. Não recomendo ninguém mexer desse jeito. Mesmo enxame voador. Mesmo enxame voador oferece risco. Chegou na casa de qualquer cidadão, se instalou em qualquer que seja um ambiente, que pode acontecer até dentro de um carro aberto, chama um especialista, chama alguém que sabe. Chama apicultores, corpo bombeiro, que são essas pessoas que vão ter, sim, domínio, conhecimento para remover essas abelhas sem oferecer risco para os moradores. Caso contrário, você expõe, como já vi aqui em Petrolina, na rua que é Estado da Paraíba, na Areia Branca, Rua Larga, onde fizeram um trabalho muito mal feito e as abelhas ferroaram várias pessoas. Inclusive lá tem residência e tem uma escola muito próxima e também uma clínica veterinária. Então tudo isso, fica aqui atento. Dito isso, grato a você que assistiu o vídeo, que é assinado do canal. Até o nosso próximo vídeo.